Glória a Deus, amém, amados? Graça e paz. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Amém? Estamos aqui mais uma vez no nosso abençoado culto online. Eu creio que esse culto tem chegado não só nas pessoas do nosso núcleo, mas chegado em várias outras pessoas e tem abençoado uma ferramenta que Deus nos dispôs para chegar a palavra de Deus, para chegar a mensagem que o Senhor quer pregar para outras pessoas. Amém, querido? Então nós vamos começar o nosso culto online. Quero declarar que nós estamos muito felizes por estarmos aqui, por usarmos essa ferramenta tão poderosa que é a internet, né? Que é o canal, nosso abençoado canal do YouTube, que tem crescido a cada dia, né? E se eu já vou dar um recado aqui, se você não fez a sua inscrição, é só clicar lá, inscrever-se, muito simples. Clicou em inscrever-se, já está inscrito. Se você puder indicar esse canal para mais pessoas, para essa ministração, esse culto chegar até. Quanto mais pessoas chegam, mais pessoas são alcançadas e mais pessoas, eu creio que através da palavra são transformadas por Deus. Amém, querido? Nós queremos orar nesse momento, declarar que nós precisamos, eu e você, nós precisamos da presença de Deus tocando a nossa vida, envolvendo a nossa vida. Amém? Posso contar com você aí na sua casa, eu aqui, mas nós estamos ligados no mesmo Espírito, servindo ao mesmo Deus, adorando a Deus em espírito e em verdade. Amém, querido? Coloque seu coração diante da presença de Deus. Coloque a sua vida. Vamos colocar esse momento, vamos fazer desse momento um momento muito especial na presença dEle. Amém? Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o Teu nome, reconhecendo a Tua grandeza em nossa vida, reconhecendo o Teu favor, reconhecendo que sem Ti nós não somos nada e nem podemos fazer nada e nem podemos nos mover, Pai. Por isso, Deus, eu te peço que a Tua presença venha sobre a nossa vida, venha sobre cada lar, cada casa, cada pessoa que está ouvindo, assistindo essa ministração, Pai, que ela seja tocada, que ela seja envolvida, assim como nós aqui, todas as pessoas sejam envolvidas pela Tua presença, Pai, que através, Pai, desse louvor, dessa adoração, Pai, nós sejamos completamente tomados pela Tua presença, envolvidos pela Tua presença, Pai. Eu coloco cada pessoa diante da Tua presença, nós abrimos o nosso coração, abrimos o nosso espírito para que a Tua palavra, o Teu louvor, que o Senhor possa conduzir todas as coisas dessa noite, que o Senhor possa nos envolver através da Tua presença, porque o que mais nós precisamos, o que mais nós necessitamos e queremos nesse momento, nessa noite, é a Tua presença em nossas vidas, Pai. Por isso, Espírito Santo de Deus, toma o controle dessa reunião, toma o controle desse culto, toma o controle do nosso coração, toma o controle das nossas emoções, toma o controle das nossas vidas nesse momento. Tudo nós entregamos diante da Tua presença, tudo nós nos submetemos a Ti nesse momento e declaramos que Tu és o Rei da nossa vida, que Tu és o nosso Senhor, que Tu és o nosso Salvador, que Tu és aquele quem entregou o Teu único Filho, Pai, para morrer em nosso lugar. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua bondade sobre a nossa vida, Pai. Santo Tu és. Declaramos que nós queremos Te engrandecer nessa noite como igreja, louvar o Teu nome e exaltar ao Deus que nos salvou, ao Deus que nos amou e ao Deus que nos recebeu como filhos, Pai. Assim nós oramos, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Vamos adorar a Deus. Vamos declarar o amor de Deus sobre a nossa vida. Amém? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso, Tu és santo, 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 Tu és santo. Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso.
Amém. Glória a Deus, né? Glória a Deus por esse tempo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Tempo de nós estarmos juntos, mesmo que cada um na sua casa, mas estamos ligados no mesmo Espírito. Tempo de adorarmos, tempos de clamarmos. E agora nós vamos estar colocando os pedidos de oração diante de Deus, crendo que Ele é Deus sobre todas as coisas. A palavra do Senhor diz assim: se creres, verás a glória de Deus. E eu creio que nós vamos ver a glória do Senhor em cada situação. E eu gostaria de ler alguns pedidos de oração que foram colocados no grupo. Eu queria pedir oração pelos irmãos da Dona Oraida, para que eles sejam libertos do vício. Nós cremos e declaramos que maior que todo vício é o poder de Deus. Queremos pedir oração pela Dona Bernadette, para que ela seja curada da depressão, pelo seu José Hinaldo, que tem tratado dos vícios, pelo Alex, que vai fazer uma entrevista, e são diversos, pelo Reinaldo, que tem estado com falta de ar, com a pressão alta, e são diversos pedidos, algumas pessoas com dor na coluna, que nós vamos colocar diante do Senhor. Você que está aí na sua casa, erga suas mãos. Se você não colocou o seu pedido no grupo, mas crê que maior é o poder de Deus, crê que a oração do justo muito pode em seus efeitos, coloque as suas mãos no lugar da dor, coloque, se há algum parente, coloque o nome dele diante do Senhor, e nós cremos que nós vamos ver a glória dele nisso, amém? Estenda suas mãos e vamos orar, né? A Bíblia diz que o que for ligado na terra será ligado nos céus, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar cada pedido de oração diante do Senhor e pedir, ó Deus, que o Senhor venha, ó Deus, com a tua intervenção, ó Deus, que o Senhor venha, Pai, com a tua cura, Pai, todo vício, ó Deus, todo problema de depressão, todo problema de pressão, ó Deus, toda enfermidade, nós declaramos ser curados pelo poder do nome de Jesus. Vem com a tua cura, Deus, e liberta, Pai, do vício, liberta, Deus, do pecado, ó Deus amado, e traz cura, cura tanto no físico, como na alma, como nas emoções, ó Deus, ministra a tua cura, Pai. Nós liberamos, Pai, uma palavra de cura nesse momento e declaramos ser curado pelo poder do nome de Jesus. Todo problema de coluna cesse agora em nome de Jesus. Todo tumor nós declaramos secado agora em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus nós clamamos a Ti, ó Deus, porque cremos, ó Deus, que maior é o Teu poder, porque cremos que acima de toda enfermidade, de toda situação contrária, é o Teu poder, ó Pai. Em nome de Jesus, aqueles que têm buscado empregos, ó Deus, aqueles que vão estar fazendo entrevista, Senhor, coloca a Tua mão, abre portas sobrenaturais, vem com a Tua provisão no meio do Teu povo, ó Deus. Nós cremos, ó Deus, que nós dependemos de Ti e cremos, ó Deus, que o Senhor é poderoso, ó Deus, para abrir portas sobrenaturais. E nós declaramos portas abertas, Pai, sobre os irmãos, em nome de Jesus. Seja assim, em nome de Jesus. Amém? Creia que maior é o poder de Deus. Abra a tua boca e declare vida onde há morte. Amém? Em nome de Jesus. Maior é o poder de Deus sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, amém, queridos? Estou muito feliz em poder estar aqui nessa noite. Nós cremos, sabe, amado, esses pedidos de orações que são feitos no grupo. Nós oramos aqui, crendo, sabe, crendo no nosso coração que Deus, Ele é poderoso para inaugurar um novo tempo, uma estação de saúde na nossa vida. Então nós cremos que esse grupo é uma grande ferramenta do Senhor. Não sei se vocês estão ouvindo o barulho da campainha,
Mas é alguém que deva estar chegando aqui em casa agora, não sei nem quem é. Então qualquer barulho, como nós estamos gravando, né, no YouTube direto, então qualquer barulho, se você ouvir um barulho diferente, fica tranquilo, tá? Não é Jesus voltando, não, fica tranquilo. Brincadeirinha. Mas nós cremos, amado, que o grupo, esse grupo que nós abrimos da igreja tem surtido grandes resultados para tantas vidas, né? Como a Lu orou aqui agora há pouco. Nós cremos que Deus é um Deus que pode inaugurar um novo tempo, uma nova estação na vida de muita gente, através do poder da oração. É Deus quem faz, mas nós temos que orar e clamar a Ele, né? Pela cura, porque a Bíblia fala que Ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Amém? Nós cremos nisso, que Deus é um Deus que cura. Nós já ouvimos inúmeros milagres. Eu, graças a Deus, estou nos caminhos do Senhor por alguns anos já. Eu já ouvi inúmeros milagres que Deus fez através do poder da oração. A Bíblia fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E nós cremos, amado, que a oração é a chave para mover o coração de Deus. Amém? Então creia no seu coração, você que fez o pedido, você que tem alguma questão na área da saúde, creia de todo o seu coração que Deus é um Deus que nos liberta de toda enfermidade. Basta nós crermos e nós obedecermos a Deus. Amém? E é exatamente isso que eu quero falar nessa noite. Confiar e obedecer a Deus. Confiar no Senhor, amado. Confiar naquilo que Ele fala no nosso coração. Mesmo quando as situações são contrárias, mas nós devemos confiar até o fim. Confiar até o fim no Senhor. Interessante que na Bíblia nós vemos inúmeras pessoas confiando em Deus, crendo numa palavra que foi liberada sobre a vida dela. Uma muito legal que eu gosto bastante, né? De Gênesis, de Isaac e da viúva de Sarepta. Quando o profeta chega na casa dela e fala, olha, e ela reconhece que Deus o tinha enviado para aquele lugar. E ela fala, tão certo como vive o Senhor, foi Deus que te enviou aqui. É como se ela falasse, olha, eu sei que Deus te enviou aqui. E aquele profeta, aquela viúva estava numa situação muito delicada, financeiramente, ela não tinha muito mais recursos, ela tinha uma porção apenas, mas Deus reverteu a situação daquela viúva de Sarepta. Acho que muitos de nós conhecemos essa história. O profeta chega até ela, olha, pede água, e ela vai pegar, e ele fala, ó, você tem um pouco de comida aí, faz um bolo para mim, serve eu primeiro, depois você vai comer, você e seu filho. E ela fez exatamente aquilo que o profeta havia falado para ela fazer. E ela fez conforme a palavra do profeta, a Bíblia fala isso, e comeu ela e o filho por muitos e muitos anos. Assim é o Senhor em nossa vida, amado. Assim é Deus quando nós confiamos e nós obedecemos a Deus. Confiar e obedecer até o fim, amado. E tem uma passagem na Bíblia muito interessante, está lá no livro de Salmos, capítulo 81, eu quero lê-la nessa noite. Se você quiser e puder abrir a sua Bíblia, ou o seu iPad, ou seu celular, no livro de Salmos, número 81, Salmos 81, aqui Deus falando com o povo. Se o povo tivesse confiado realmente e obedecido até o final. É um salmo muito interessante, Deus fala aqui com o povo. Deus sempre falou com o povo de diversa maneira, de inúmeras vezes. E o povo às vezes era duro de coração, o povo às vezes não confiava plenamente no Senhor, e o povo às vezes murmurava. E é interessante que quando o povo não obedecia a Deus, quando o povo não confiava a Deus, quando o povo não andava nos caminhos do Senhor, o povo padecia, né? Nós vemos inúmeras vezes Deus levantando pessoas quando o povo de Israel às vezes precisava chegar no fundo do poço.
para poder ouvir a Deus, para poder confiar em Deus novamente. Aí toda vez que o povo se arrependia, o povo de Israel se arrependia, Deus levantava um libertador para o povo. Deus levantava um homem para começar a livrar Israel novamente das mãos dos inimigos. Mas sempre Israel precisava chegar, o povo de Israel precisava chegar no fundo do poço para poder se voltar a Deus. Aí eu fico imaginando quanta dor, quanto sofrimento, quantas situações poderiam e podem ser evitadas na minha e na sua vida, quando nós realmente decidimos confiar e obedecer, ouvir a voz de Deus. Ouvir e dar crédito para a voz de Deus. Poder confiar e obedecer até o final. Mesmo quando nós não estamos nem percebendo. Às vezes quando não tem nenhum sinal daquilo que Deus falou e prometeu para a nossa vida que vai acontecer. Mesmo quando nós não vemos, mesmo quando nós não enxergamos, mesmo quando não há evidências. Mas eu e você, amado, nós devemos confiar até o final. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Há tantas promessas de Deus, há tantas palavras de Deus que foram liberadas sobre a nossa vida. E muitas delas, às vezes, nem aconteceram algumas, mas outras, você não vê nem talvez a possibilidade, né? Mas eu gosto sempre de falar isso. Nós não andamos evangélicos, crentes, que confiam no Senhor, nós não andamos por aquilo que vemos, mas sim por aquilo que cremos em nosso coração. Por isso, amado, eu quero falar da importância nessa noite de nós confiarmos e obedecermos até o final. Obedecermos a Deus. Entendermos que Deus ele tem o melhor. Às vezes, amado, eu já ouvi tantas vezes uma frase que eu falo, meu Deus do céu, a pessoa está cega. Ela fala assim, eu sei que eu estou errado, mas eu quero fazer. Puxa vida, se sabe que está errado, por que faz? Não deve fazer. E no Salmo 81, amado, acho que você já abriu sua Bíblia, no Salmo 81, fala justamente sobre isso. Deus fala para o povo, se você tivesse me escutado, se você tivesse confiado, se você tivesse perseverado, confiado até o final. Deus fala que prontamente Ele abateria os inimigos. Mas nós vamos entender aqui, no Salmos 81, que a palavra de Deus vai falar para nós nessa noite, trazendo para os nossos dias de hoje. Diz assim, Salmo de número 81, do verso 1 em diante. Nós vamos ler todos esses salmos hoje. Diz assim, cantem com alegria a Deus, o nosso defensor. Cantem louvores ao Deus de Jacó. Comecem a música e toquem os tamborins. Toquem músicas alegres nas liras e nas harpas. Toquem a trombeta para a festa quando chegar a lua nova e quando for a lua cheia. Isso é lei para Israel. É uma ordem do Deus de Jacó. Verso 5. Quando Deus marchou contra a terra do Egito, Ele deu essa lei ao povo de Israel. Ouvi uma voz que eu não conhecia, dizendo, eu tirei das costas de vocês as cargas pesadas. Aqui é Deus falando, amado. Fiz com que vocês ficassem livres de carregar os cestos cheios de tijolo. Aqui está falando de fardo, né? Quando estavam aflitos, verso 7. Quando estavam aflitos, vocês me chamaram e eu os salvei. Lá de onde eu estava escondido na tempestade, eu lhe respondi. Eu os pus à prova na fonte de Meribá. Meu povo, escute os meus conselhos, ó Israel, como eu gostaria que vocês me ouvissem. Nunca mais sirvam nenhum deus estrangeiro, nem adorem nenhum deus estranho. Verso 10, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abram a boca que eu os alimentarei. Eu os alimentarei. Verso 11, mas o meu povo não quis me ouvir. Israel não me obedeceu. Portanto, eu deixei que eles andassem nos seus caminhos de teimosia e que fizessem o que queriam. Como gostaria que o meu povo me ouvisse.
que o meu povo de Israel me obedecesse, ou seja, confiasse em mim. Era eu que estava falando, era eu que tirei os cestos, aquele fardo que eles carregavam, foi eu. Aqui é Deus não exortando, mas dizendo ao povo: não sirvam esses deuses, não façam coisas que desagradem o meu coração, podem confiar em mim, podem me obedecer, porque eu vou continuar agindo na vida de vocês, eu vou continuar operando na vida de vocês, e eu vou continuar fazendo na vida de vocês. Continua aqui. Verso 12, ele fala justamente sobre isso. Portanto, eu deixei que eles andassem nos seus caminhos, na teimosia, que fizessem o que queriam. Verso 13, como gostaria que o meu povo me ouvisse, que o povo de Israel me obedecesse. Deus aqui não tá bom, né? Ele fala no verso 14, eu derrotaria logo os seus inimigos e castigaria todos os seus adversários. Aqueles que me odeiam se curvariam diante de mim, e o castigo deles duraria para sempre. Mas a vocês eu daria o melhor trigo, e os alimentaria com o mel do campo, até que ficassem satisfeitos. Esse texto fala justamente de obedecer e de confiar. O povo de Israel estava passando por alguns momentos de dificuldade nesse Salmo 81. E Deus lembrava a eles: olha, quantas coisas eu já fiz por você, quantos livramentos eu já dei, eu já alimentei vocês espiritualmente e naturalmente falando, eu já fiz tantas coisas por vocês, para vocês. Mas tem um momento que Deus fala no texto, fala: eu vou deixar vocês andarem na sua teimosia. Vou falar para vocês, você conhece alguém teimoso? Você já conversou com alguém teimoso? A pessoa é teimosa, a pessoa não consegue entender o melhor caminho. Você tenta às vezes explicar, mas a pessoa, ela prefere andar na teimosia, ela prefere andar na desobediência. E toda vez que Deus sempre nos dá, eu gosto disso, nos dá o livre-arbítrio. Eu já ministrei 5 bica alguns domingos atrás, né? Cuidado com o livre-arbítrio que Deus nos dá. Às vezes esse livre-arbítrio não serve para nós. Esse livre-arbítrio, às vezes, se nós não tomarmos cuidado, nos leva a andar de acordo com aquilo que nós achamos que é certo. Nós às vezes pensamos que ouvimos a voz de Deus, mas muitas vezes nós ouvimos a voz da nossa alma, do nosso querer, e andamos por caminhos que não agradam a Deus. Ele fala: ah, se o meu povo me ouvisse, se o meu povo me escutasse, eu prontamente atenderia o meu povo, eu os alimentaria com trigo fino, aquele trigo que sustenta, com mel tirado da rocha, como eu sempre fiz com vocês no deserto. Deus fala assim: como eu sempre fiz, eu sempre vou continuar fazendo. Amado, esse texto, Salmo 81, Deus sempre quer nos levar, amado, ao processo de obediência e de confiar em Deus. Assim era com o povo de Israel no passado, e assim é comigo, com a sua vida no presente hoje. Deus sempre quer nos levar no processo de obediência e de confiar até o fim. De deixar aquietar o nosso coração, aquietar nossa alma. Dizer: Deus, eu resolvo confiar até o fim. Eu decido no meu coração te obedecer até o fim. É isso que Deus sempre quis fazer com o povo no passado, e é isso que Deus sempre quer fazer conosco no presente. Quer nos levar ao processo de obedecer e de confiar até o fim. Não é obedecer, não, resolvo obedecer e confiar, mas é uma obediência, uma confiança de uma entrega completa e uma entrega total ao Senhor. Uma entrega plena, uma entrega que vá alcançar a plenitude que o Senhor tem para a nossa vida. Você pode perceber, amado, como era o processo de obediência, como o povo buscava caminhos e meios e maneiras
de levar o povo ao processo de obediência. No deserto todos nós sabemos que é muito quente durante o dia e muito escuro durante a noite. O que Deus fazia? Ele colocava uma nuvem para proteger o povo do sol. E toda vez que o povo obedecia a Deus, confiava no Senhor, a nuvem se movia e o povo se movia com a nuvem, como um sinal. Olha, Deus falando, vocês precisam me obedecer. Todas as vezes que vocês confiam em mim, eu estou levando vocês ao processo de obediência e de confiar até o fim. Eu tenho um caminho para vocês. E à noite é a mesma coisa, através daquela coluna de fogo, Deus movia aquela coluna de fogo e o povo tinha que se mover juntamente com aquela coluna. Era um sinal de obediência a Deus, era um sinal de falar assim, ó, toda vez que vocês me obedecem até o fim, vocês vão bem na vida, eu tenho caminhos melhores para vocês. E é assim que Deus fez no passado, é assim que Deus faz no presente, na nossa vida, ou Ele procura meios e caminhos para fazer isso, para nos levar ao processo de obediência e de confiar até o fim, amado. É esse processo que nós temos que entender que Deus quer fazer na nossa vida, de confiar até o final. A Bíblia fala no livro de Apocalipse, fala ao que vencer, ou seja, ao que perseverar, ao que batalhar, ao que seguir nos meus caminhos, não por um período, mas até o fim. Quantas vezes você encontra pessoas que estavam servindo a Deus, estavam nos caminhos do Senhor, procurando fazer a vontade de Deus e passava algumas lutas, algumas tribulações, mesmo assim perseverar, falar, não, eu quero ir até o fim. E essas pessoas, por uma ocasião, uma situação ou outra, elas se desviam dos caminhos do Senhor. Aí você pega e encontra essa pessoa depois de algum tempo que ela saiu da igreja, que ela se afastou dos caminhos do Senhor, e ela fala um pouquinho da vida dela. É muito triste ouvir, porque a vida da pessoa, ela fala, quantas vezes eu ouvi falar, minha vida está de cabeça para baixo, minha vida perdeu o sentido, minha vida perdeu o rumo, eu estou passando por situações dificílimas. Não que a gente seja isento de passar algumas situações, não é isso, mas quando nós passamos situações e sabemos que aquela situação foi Deus que escolheu para nós e nós precisamos perseverar até o fim, é muito diferente. Nós vamos passar pelo deserto, nós vamos passar pela prova, mas sabendo que Deus está conosco, Deus está trilhando, escolheu aquele caminho, então nós vamos pegar, nós vamos trilhar aquele caminho, porque sabemos que nós precisamos entender a vontade de Deus para a nossa vida, e a vontade de Deus muitas vezes, se nós formos passar por algum deserto, por alguma situação que nós não queremos, nós vamos passar, nós vamos perseverar até o fim, amado. Lembra de José? José perseverou até o fim, fez a vontade de Deus. Andou por caminhos que não gostaria nem queria andar, mas era necessário. Deus estava com José o tempo inteiro, assim como Deus está comigo, com você, o tempo inteiro. Qual é a vontade e o desejo de Deus? Nos levar a uma obediência, uma confiança plena no Senhor até o fim. Interessante que lá no livro de Mateus, lembrei de um texto agora, Mateus capítulo 23, amados, fala de algo, se você puder abrir a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 23, a partir do verso 37, 3 versos apenas. Aqui é um lamento de Deus para Israel. Quantas vezes Deus falando com o povo, e o povo perseverando até um certo ponto, depois começa a desviar, e o povo perece, Deus levanta um libertador. Deus esperava, o povo de Israel esperava chegar no fundo do poço para buscar Deus, para se voltar a Deus novamente. E Deus é um Deus de misericórdia, amado. Deus é um Deus de segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 30ª chance para mim e para você. Mas Deus quer que nós perseveramos nos caminhos e obedecemos até o fim. Diz o seguinte, Mateus 23, verso 37, Jerusalém, Jerusalém, aqui é um lamento de Deus, amado. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles em quem eu tenho enviado para vocês. Ele continua o texto, quantas vezes eu quis ajuntar vocês, assim como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Aí ele fala no verso 38, agora a casa de vocês ficará completamente abandonada,
Eu afirmo que vocês não me verão até chegar o tempo de vocês dizerem novamente: bendito é aqueles que vêm em nome do Senhor. Deus falando: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles em quem eu tenho enviado. Aqui Deus falando: olha, quantas vezes vocês estavam perdidos e eu levantei homens porque vocês se voltaram para mim. Deus sempre queria levar a Israel um processo de obediência e falar com eles que iriam existir as consequências da desobediência de Israel. Assim é na nossa vida, assim foi no passado com tantas outras pessoas e assim é a nossa vida no presente, amado. Nós sempre devemos entender o processo de obedecer e de confiar no Senhor até o final. Jesus fala, um lamento que Jesus tinha para Israel. Quantas pessoas Deus levantou para livrar aquele povo, e aquele povo por um determinado período ia bem, mas depois se desviava dos caminhos do Senhor e perecia e chegava no fundo do poço, orava, clamava a Deus pela misericórdia, Deus atendia, levantava alguém novamente para começar a livrar o povo de Israel. Sempre foi assim, amado. O povo obedecia até um determinado período e depois escolhia andar pelos caminhos que achava que era melhor. E não é uma boa ideia isso. Pelo menos na nossa vida com Deus é assim. Amém, querido? Que nós possamos entender plenamente esse processo em Deus, de nós podermos obedecer e confiar ao Senhor até o fim da nossa vida. Amém, querido? Ao que vencer, lhe será dado. O livro de Apocalipse fala sobre isso. Ao que vencer, lhe será dado. Que nós possamos, amado, pegar o exemplo daquela mulher, da viúva de Sarepta, resolveu obedecer. Era a última refeição dela, mas ela resolveu obedecer o profeta, porque sabia que aquele profeta era um homem de Deus enviado para a vida dela. Ela fala: tão certo como vive o Senhor, eu sei quem é você e eu sei que Deus enviou você para a minha vida. E ela decidiu obedecer e confiar até o fim. E quando a gente resolve obedecer e confiar até o fim, amado, nós temos muito benefício. Nós colhemos muitos frutos da nossa obediência e da nossa confiança até o final. Amém, querido? Nós podemos evitar muitas dores, muitas percas, muito sofrimento na nossa vida hoje por resolver obedecer e confiar até o fim, amado. Obedecer e confiar, independente de situação, mas obedecer e confiar até o fim, porque Deus ele é poderoso para inaugurar um novo tempo, uma nova estação em nossa vida. Amém, querido? Que essa palavra possa gerar vida em nós. Quero orar agora, colocando essa palavra, ativando essa palavra na minha e na sua vida. Amém? Se você puder fechar os seus olhos aí, na sua casa, onde você estiver assistindo. Pai querido, Pai amado, nós, em primeiro lugar, queremos nos arrepender, porque muitas vezes, Pai, nós andamos por caminhos que o Senhor não escolheu e muitas vezes nós não fizemos a Tua vontade, por isso nós perecemos e por isso nós tivemos algumas consequências que nós não queríamos, Pai, e até duvidamos em muitas delas que o Teu amor sobre a nossa vida, mas eu quero, Deus, nesse momento orar, colocar o coração de cada um diante da Tua presença e declarar, Deus, que nós iremos prevalecer em Ti, que o Senhor vai nos dar força, que o Senhor vai nos capacitar para a nossa vida, para a nossa jornada com o Senhor a todo tempo, Pai. O Senhor irá estar conosco, nos fortalecendo na nossa caminhada, que essa palavra, Pai, gere vida, que essa palavra possa frutificar em nossas vidas e nós possamos fazer escolhas, Pai, que nós possamos entender qual é a Tua vontade, escolher fazer a Tua vontade, confiar até o fim em Ti, Pai. Assim oro e coloco cada vida, cada família, cada pessoa que está assistindo ou ouvindo essa palavra, Pai, que essa palavra possa gerar vida, possa gerar frutos em nossa caminhada com o Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, querido?
que essa palavra possa continuar ministrando no meu e no seu coração. Amém, querido? Deixa eu só esclarecer algo. Algumas pessoas me perguntam se pode compartilhar essa palavra com pessoas. Amada, essa palavra está liberada no canal do YouTube. Todo mundo tem, todas as pessoas que quiserem têm acesso livremente a ela, não está restrita a ninguém. Nós entendemos que a palavra de Deus pode alcançar muitas vidas, e como tem alcançado, né? Cada pastor criou o seu canal, e esse é o nosso canal. Eu creio que tem alcançado não apenas pessoas do nosso núcleo, do nosso convívio, mas outras pessoas também. Quantas compartilhamento eu mesmo faço, falo, ouça essa palavra aí, criei um canal no YouTube para abençoar a sua vida, e tem abençoado a vida de muitas outras pessoas, até aquelas pessoas que não são crentes ainda, tem abençoado e tem gostado de ouvir, tem alimentado essa pessoa, mesmo da maneira dela, mas tem surgido muito efeito. Então, amado, você pode compartilhar com quantas pessoas, com quem você queira compartilhar essa palavra, quanto mais pessoas alcançarem, né? E se você puder se inscrever no canal para a gente poder ter mais acesso, compartilhar essa palavra. Curtir também é muito importante, e a gente vai abrindo leque para chegar em mais vidas. Amém, amado? Quanto mais essa palavra chegar em mais vidas, mais pessoas Deus tem a possibilidade de tocar o coração de cada uma delas. Amém? Então tá liberado para você compartilhar e para você resolver distribuir ela para quem você achar que deva compartilhar essa palavra. Amém, querido? Domingo nós temos um culto muito especial, é o culto da ceia, né? O culto onde nós vamos celebrar a Deus juntos. No culto da ceia, um culto muito importante e muito especial para nós estarmos reunidos juntos como igreja. Amém, amado? Que Deus possa abençoar tremendamente a sua vida, e que essa palavra você possa, se quiser ouvir mais de uma vez, eu creio que Deus pode falar de muitas maneiras com a gente através dessa palavra. Amém, querido? Uma semana muito abençoada, e domingo nos vemos no nosso abençoado culto. Amém? Deus abençoe, querido.